Vinheta. Em um fundo bege aparece o termo acessibilidade em letras cursivas brancas e, em seguida, vários termos relacionados a essa temática aparecem preenchendo toda a tela. As palavras começam a perder o foco e se apagam. Surge o título como se alguém o escrevesse na tela. Inclusive elas. Inclusive Lula. Paola tem pele branca e cabelo castanho claro ondulado de comprimento longo. Seus olhos são castanhos, ela possui lábios rosados. Paola usa uma blusa regata amarela e um colar prateado comprido. Ela está em uma sala de fundo preto, que caracteriza um estúdio de gravação, e usa um microfone lapela, que possui uma presilha para que seja anexada à roupa do entrevistado. Meu nome é Paola, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de psicologia do 2º ano da Unesp Bauru. Escolhi psicologia porque eu sempre gostei muito de analisar as pessoas e interpretar o conhecimento humano, entender como que a mente humana funciona, por que cada pessoa age de uma determinada maneira. Montagem da Paola com escritos pelo corpo típicos de trote de ingresso para a faculdade. Em sua testa há um nome da Unesp e em seus braços Bauru e Psicologia. Em uma das imagens, Paola mostra a língua. Em outra, ela sorri apontando o dedo para o braço com a palavra Bauru. Eu sofri um trauma medular há 2 anos, e em 2013, em outubro de 2013, eu estava num casamento, uma festa de casamento, e no final da festa eu fui procurar o banheiro, só que eu confundi o lugar e eu pisei num piso que estourou, na parte de fora, na parte externa do salão de festas. Daí eu caí de uma altura de 5 metros, e eu quebrei a 5ª vértebra cervical, bem aqui na altura do pescoço. Aí, imediatamente eu parei de mexer todos os movimentos do pescoço para baixo. Eu não sentia meu corpo direito, tudo informagava, eu sentia queimando, perdi bastante sensibilidade, a minha bexiga parou de funcionar. Fiz uma cirurgia de artrodese aqui pela frente, colocaram um haste de titânio na minha coluna e daí eu fiquei internada 9 dias no hospital e aos poucos eu fui me recuperando, fui fazendo fisioterapia, fui estimulando meu corpo, fazia fisio de segunda a segunda todos os dias. Em um quarto de hospital, Paola está sentada numa cama com um colete cervical e uma menina loira que usa um crachá segura a lateral do seu cabelo enquanto encosta sua testa na de Paola. Ambas sorriem. A minha readaptação na Unesp em relação à minha deficiência foi um pouco complicada e foi tipo um choque para mim, porque eu tinha me acostumado a viver aqui na faculdade de uma determinada maneira e quando eu voltei estava tudo diferente, sabe? Que nem a cantina era perto para mim, o bebedouro era perto, tudo era perto, a LDC era perto. Eu nunca tinha parado para reparar nisso, sabe? Na distância dos lugares, na disposição dos lugares, rampa, escada, eram coisas que naturalmente eu não reparava porque eu não tinha passado por isso. E aí eu percebi que quando eu voltei tudo estava diferente, pareciam que as coisas eram muito mais longe, parecem ainda. Em um longo corredor escuro da Unesp Bauru, pode-se ver um bebedouro ao fundo e uma garota enchendo uma garrafinha. Há pichações no muro lateral esquerdo da imagem e alguns cartazes. Eu me senti uma nova Paola, sabe? Uma nova identidade. Isso foi também um choque psicológico para mim, porque as pessoas que me conheceram depois do acidente têm uma imagem diferente de mim do que quem eu era antes, sabe? Só o meu jeito de andar mudou, então eu já mudei como pessoa. Eu acho que essas pessoas, às vezes, elas se sentem muito à parte da sociedade, ou por elas terem as diferenças dela e não se sentirem bem-vindas no espaço, por causa da questão da acessibilidade, por causa da visão das pessoas, muita coisa influencia. Então, eu acho que pelo fato também de ser muito dificultosa o dia a dia deles, por exemplo, para ir no cinema, às vezes não tem acessibilidade, que nem uma vez eu fui no cinema, o elevador estava quebrado e eu ainda estava de cadeira de rodas, meu irmão teve que me carregar no colo, todas as escadas do cinema. Então começa a ficar uma coisa dificultosa, chata, trabalhosa, a gente prefere simplesmente não sair. O que me ajudou na Unesp, em relação aos meus direitos quando eu voltei para a faculdade, na minha readaptação, foram que eu senti assim, principalmente as vagas de deficiente. Seria importante ter pelo menos uma vaga de cadeirante perto de cada lugar da faculdade.
Imagem tirada na Unesp Bauru de uma rampa de acesso e uma vaga de cadeirante vazia em meio a um estacionamento com alguns carros ao fundo. Na lateral das rampas, a grama sem cortar. Eu já teve situações em que eu parei o meu carro na vaga de deficiente, porque eu tenho esse direito, devido ao acidente que eu sofri, e pessoas que não acreditavam que eu era deficiente, ou que me julgaram não ser deficiente antes de saber a minha história, antes de saber a minha situação. Existem pessoas deficientes que nem sempre estão na cadeira de rodas, sabe? Que às vezes tem uma lesãozinha ali no pé. Tem gente que tem problema na coluna tem direito a parar em vaga de deficiente. Eu acho que em relação à minha reestruturação na Unesp com os professores, com os estudantes, de certa forma ela é boa porque meus amigos, quem está próximo de mim, eu vejo que eles se preocupam comigo, eles são muito legais em relação às minhas dificuldades, me ajudam. Mas das pessoas em geral, assim, eu acho que é um pouco complicado, porque às vezes, por exemplo, se eu vou numa festa, em algum lugar de vínculo social, eu vejo que não existe quase nada de adaptação. Ainda falta muita conscientização das pessoas para pararem para pensar nisso como algo de fato do dia a dia, e não como algo que tem que fazer só por causa da lei. Às vezes eu vejo alguns lugares com rampa, mas uma rampa que não tem a inclinação necessária. Então, é acessível na ideologia, mas na prática não é acessível. Então, não adianta nada. Eu acho que a acessibilidade seria tornar parte quem é a parte. Créditos. Agradecimentos especiais. Ana Raquel Périco Mangili, Juliana Ribeiro, Marcela Ribeiro e Paola Vicentim. Agradecimentos. José Benedito Guerreiro e Natália Carone. Realização: Ana Beatriz Taubes Tamato e Vinícius Laureto de Oliveira, graduandos do curso de Rádio e TV da FAAC Unesp Bauru. Orientação: Professora doutora Lucinéa Marcelino Vilela, docente do Departamento de Ciências Humanas da FAAC Unesp Bauru. Apoio: logo do Grupo de Pesquisa Matave, formado por um círculo azul e faixas que contornam metade destes nas cores vermelho, laranja e amarelo, respectivamente, do mais próximo ao círculo ao mais distante. O nome do grupo ocupa o lado esquerdo, na região inferior da imagem. Logo do Obeduc nas cores azul, verde e amarelo. A cor azul predomina e inicia uma sequência de formas que criam um semicírculo no lado esquerdo da imagem. Esse formato é acompanhado pelas cores verde e amarelo. Acessibilidade no ensino superior. Processo 8224/12. Logo da CAPES com predominância da cor azul, em faixas de formato ovalado que contornam um círculo verde. O nome da instituição aparece logo abaixo da imagem.